Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje, vamos iniciar hoje aqui uma série no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Diz assim o texto: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nosso tema de hoje é a loucura do homem. Veja, o autor aqui, Salomão de Eclesiastes, está descrevendo que ele procurou mulheres e homens retos. E entre 1.000 homens ele achou um. E entre tantas mulheres ele não achou nenhuma. Ele está descrevendo, no versículo 28, a ideia de que, como é escasso homens de Deus, a escassez de mulheres de Deus, homens retos, que tenham um caráter, que tenham ali um propósito, que sirvam a Deus, que sejam tementes a Deus, que guardem a lei, só como é escasso. Então, no 29, ele diz assim: Eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Então, a conclusão dele é: Deus fez o homem reto. Ele aponta aqui lá para o Velho Testamento, no caso, no Gênesis. Quando Deus fez o homem, viu Deus, tudo quanto tinha feito era muito bom. O homem foi feito como a joia da criação. O homem era reto, justo, santo, que ele era alguém que tomava escolhas segundo o propósito de Deus, segundo o caráter de Deus. Só que nós conhecemos a história. Então, em Gênesis 3, né, a serpente tenta a mulher e começa a persuadi-la ali, assim que Deus disse, e a mulher começa a ser inflamada, seduzida pela serpente, ao ponto de comer do fruto que estava no centro do jardim e deu ao seu marido. Então, veja, a serpente estava ali tentando ela deu, comeu e deu ao seu marido. Ambos perceberam que estavam ali despidos, o pecado entrou no mundo. Mas veja, foi a atitude deles. Não foi um engano com o qual ela não sabia o que ela estava fazendo. E Adão também. Adão não foi enganado, né? O pecado foi de ambos. Ambos tomaram a escolha de terem a escolha de comer a árvore. Eles tinham Deus e o pecado. Eles escolheram o pecado. O livro de Eclesiastes descreve justamente isso que aconteceu. Deus fez um homem reto. Reto é onde não há curvaturas. É um homem santo, reto, justo. Porém, Deus deu ao homem livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio de Adão o levou a tomar essa decisão de enredar-se, de ir em direção ao pecado. Como diz a parte B. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele, quem? O homem. Se meteu em muitas astúcias. Se enredou em muitas formas de pecados, no seu próprio raciocínio, e acabou que entrou em declínio moral, espiritual, morreu para com Deus, entrou em declínio moral, ele começou a se depravar em muitos maus hábitos, como nós conhecemos a história bíblica, onde muitos homens se enredaram. Por exemplo, Caim, assassinato. Nós temos vários relatos de homens que a partir do pecado começou a entrar em declínio moral. A embriaguez, por exemplo, de Noé, depois do dilúvio ali. Teve tantos relatos de homens que fugiram do propósito, se enredaram em muitas astúcias, em muitas veredas que não agradavam a Deus. Mas veja, Deus, no Novo Testamento e também na nossa vida hoje, não é diferente. Nós vemos que na nossa vida, nós temos hoje, por exemplo, o Velho Testamento diz: esse coloca diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. E muitas vezes nós escolhemos a maldição. Nós escolhemos o caminho do pecado, que atrai maldição. Nós escolhemos o caminho errado. Mas Deus sempre tem uma palavra. O próprio Cristo no Novo Testamento, a palavra dele é: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vemos que Cristo ele está ali colocando-se como: olha, quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Jesus ele disse: eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, chamando os homens a Ele. Mas o homem
ele escolhe, toma decisões contrárias, ele se enreda em muitas outras veredas. O caminho está ali, o caminho reto, o caminho bom, mas o homem, nas suas astúcias, nos seus próprios raciocínios, ele começa a cogitar outras possibilidades, outros caminhos. Essa é uma realidade, muitas vezes, em nossa vida. Está ali o fácil, o simples, a porta estreita, mas nós nos enredamos em uma porta larga. Está ali o conselho de Deus, a palavra de Deus, mas nós não queremos o simples que está ali na nossa estante, muitas vezes. Nós queremos buscar outras metodologias, outros meios que muitas vezes não trazem satisfação plena, como a palavra de Deus traz. Não trazem vida e vida em abundância, como só Jesus pode trazer. E nós, na nossa própria loucura, nós enredamos. Quem não lembra de Paulo dizendo assim, olha, Demas me abandonou, amando o presente século. Demas estava com Paulo e o abandonou em alguma situação, porque ele amou o presente século. Ele quis outras veredas, outros caminhos. A loucura, só um louco, ele pode agir assim, desprezar o conselho de Deus e ir em veredas tortas. Só o ímpio, aquele que não tem propósito, aquele que não tem direção, e muitas vezes somos nós que agimos assim, na imaturidade do nosso próprio coração, nas nossas próprias astúcias, e assim nós servimos de muitas vezes andar nesse caminho louco. Como Adão, de fato, nós temos essa natureza de Adão em nosso coração, em nós mesmos, essa natureza que nos inclina para esses hábitos, maus hábitos, que não agradam a Deus. Que nós possamos ter compreensão, sabedoria, né? Como diz o livro de Eclesiastes, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós tenhamos temor ao Senhor. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus, Pai, eu quero orar, Senhor, por aqueles que irão ouvir essa palavra, que o Senhor possa trazer compreensão, para que nós não venhamos agir na loucura do nosso próprio coração, Senhor, como Ananias e Safira, que agiram ali, mentiram ao Espírito Santo. Nós vamos ter prudência, sabedoria, nos sujeitar a Deus, nos sujeitar à Tua palavra e agir com sabedoria e prudência, indo, Senhor, a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, Pai Santo, das nossas vidas, para que Ele nos instrua e nos direcione em todos os nossos caminhos, Pai. Te oro, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação. Em nome de Jesus, é isso. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe.